que a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês nessa noite. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 3. Meus irmãos, Colossenses, capítulo de número 3, nós leremos até o versículo de número 11. Tá aqui. Obrigado. A palavra de Deus nos diz assim, capítulo 3: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Aproveitamos para orar também por aqueles irmãos e irmãs que estão enfermos. Nesta semana tivemos muitas informações de irmãos nossos que estão gripados, muito gripados, e alguns que estão bem debilitados. Nos lembramos aqui do pastor Juan, irmã Márcia, irmã Concita Albuquerque, que está se recuperando de uma gripe forte, não é? Nós lembramos aqui do Ademildo e Arlene. Arlene está também com uma gripe muito forte, passando muitas necessidades de saúde. A Arlene mora ali no São Benedito, ela está doente, orem por ela. Nos lembramos aqui do Arielto, Ana Dalila, do irmão César, a irmã Rosa Amélia. Temos esses irmãos, a irmã Larissa, a Bruna, que estamos lembrando agora de irmãos que estão gripados, ok? Temos irmãos doentes que estão em tratamento já há algum tempo, o irmão Josélio, que está já há muito tempo em tratamento, desejoso de receber um novo rim.
e ainda Deus não abriu portas para ele. Oremos pela vida dele, a irmã Miriene, que ontem esteve de aniversário. Oremos também pela saúde dela, certo? A irmã Concita Albuquerque também precisa de nossas orações. A irmã Ziza, que também perdeu um irmão agora, nessa semana de quinta-feira, e não está bem de saúde, tá? Nos lembramos do irmão Pedro Soares, está muito debilitado. Estive com ele hoje à tarde, ele está fraco, falando muito baixo, está sem andar nesses dias, e ele precisa das nossas orações, ok? Creio que são esses os nossos pedidos. Outros irmãos, nós queremos, de maneira mais geral, orar pelos casais, os familiares, irmãos que estão passando por dificuldades em seus casamentos, que a misericórdia de Deus os assista. Se tiver algum outro pedido de oração que eu esqueci de citar, peço, por favor, levante uma de suas mãos e me ajude a lembrá-los. Irmã, vamos continuar orando pela família da irmã Vilcinete, que está enlutada. E ela precisa também das nossas orações, e não esquecendo do pai, do irmão Marconi, que estará se submetendo a cirurgia na terça-feira. Tá? Qual o nome do seu pai? Oswaldo. Eu sempre preciso lembrar do Oswaldo, seu Oswaldo, ok? Alguém levantou o braço, lembrando de um outro pedido? Então, são essas as nossas petições. Baixemos nossas frontes. Vamos orar também pelo sermão desta noite. Nosso Senhor, nós te bendizemos, nós louvamos o teu nome, porque acreditamos que o Senhor está reunido com o teu povo. Quando nos reunimos aqui neste lugar, nós acreditamos que o Senhor está aqui. E por estar aqui, o Senhor também escuta as nossas orações. Não apenas escutando as orações, o Senhor responde às orações. Cremos nisso. Por esta razão, Pai, apresentamos cada irmão e irmã, amigo que foi citado aqui. Que o amor, a misericórdia e a graça do Senhor venha assisti-lo em suas fraquezas e em suas necessidades, trazendo cura, trazendo restauração, consolo para cada um dos nossos irmãos e irmãs. Imploramos também que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a palavra que será pregada nesta noite. Dar-nos coragem para falar a verdade, sem negociar um só ponto. Porque queremos adorar o Senhor, queremos te agradar também enquanto pregamos. Cremos que melhor agradar a Deus do que aos homens. Por isso estamos aqui com esta missão dura, mas uma missão também sublime. Assim, oramos, pedimos por todos os nossos queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Qual é a sensação de você chegar em casa depois de um dia de trabalho? Talvez você esteve na fazenda, ou talvez na oficina, e você se sujou, sua roupa estava muito suja, você suou bastante, e ao chegar em casa você tirou aquela roupa velha, suja, tomou um banho bem gostoso e trocou por uma roupa bem limpa, bem cheirosa. Creio que essa é a sensação agradável para todos nós, não é verdade? Eu me lembro quando eu era estudante de Direito em Teresina. Eu já era pastor, já era casado, e eu tinha uma motocicleta, tá? E eu ia de Timon a Teresina, fiz o meu curso no CEUT, uns 12 quilômetros de casa para o CEUT. E eu me lembro como se fosse hoje. A Isabelle já era nascida quando eu voltava do CEUT
desejoso de chegar em casa para jantar, que eu estudava à tarde, e eu voltava debaixo de uma chuva forte, todo molhado, todo ensopado, tênis, calça, tudo. Tinha uma mochila que também vinha molhada, poucas anotações, mas o fato é que o meu desejo maior era trocar aquela roupa molhada, suja, e tomar um banho naquela água quente. Vocês sabem que ali na região do Piauí, ali em Timon, Teresina, as águas do chuveiro, a água é quente. De modo geral, a água é quente. Então, chuva fria, em uma água bem quentinha do chuveiro, trocar a roupa, comer aquele jantar que a esposa preparou. Então, era uma coisa muito especial, aquela expectativa de trocar de roupa. Essa metáfora, por assim dizer, ela é usada aqui no texto de Colossenses. Paulo, ele usa esse tipo de metáfora, a ideia de despir-se e revestir-se. Então, existem esses termos. Se você perceber, algum versículo de número 9, apenas uma palavra diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Despir aqui é a ideia de tirar uma roupa suja, tá? E o versículo de número 12 vai falar de revestivos. O versículo de número 9 também fala de e vos revestistes do novo homem. Então veja, uma metáfora de tirar uma roupa velha e usar uma roupa nova. É isso que Paulo está usando, essa metáfora ele está usando para nos explicar como funciona a vida do cristão. Irmãos, não tem jeito. O evangelho vai pegar no seu pé. Se você quiser viver de modo coerente, digno da vocação para o qual você foi chamado, você precisa ouvir esse sermão, esse texto, e procurar mudar a sua vida, e eu também procurar mudar a minha vida. Ok? Então eu quero nesta noite, pensando nessa perspectiva de despir-se e revestir-se, eu quero apresentar para vocês pelo menos 4 imperativos que são endereçados para uma igreja cristocêntrica. 4 imperativos. Imperativos são ordens, são comandos. E esses comandos são endereçados, são direcionados para uma igreja que tem Cristo como seu centro, o centro da sua vida. E o primeiro imperativo que eu gostaria de destacar é esse do versículo de número 1, por favor. Veja se você acha aí, você que é um bom estudante, um bom estudante de português. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Antes de apresentar o imperativo, eu preciso lembrar que a melhor tradução para o versículo de número 1, ao invés de usar se, a melhor tradução é uma vez que, tá? Uma vez que fostes ressuscitados. Aqui diz se, em algumas traduções diz se. Na versão transformadora, é uma tradução mais atualizada, ela apresenta exatamente uma vez que. E os estudiosos preferem essa expressão porque não é algo hipotético aqui. Paulo está afirmando, confirmando algo que já aconteceu. Vocês morreram com Cristo. Uma vez que vocês, está aí, né, na tradução, versão transformadora. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Então veja, na versão atualizada diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
buscai as coisas lá do alto. Então, o primeiro imperativo é buscai. É um imperativo, é um indicativo imperativo, tá? No termo original aparece ali um indicativo traço imperativo, apontando para uma ordem, mas com um tom de conselho, tá? Então, buscai as coisas do alto. Este é o primeiro imperativo do apóstolo Paulo para uma igreja cristocêntrica. E por que devemos buscar as coisas do alto? Por quê? Paulo vai dizer no versículo de número 1 e no versículo 2 até o versículo 4. É porque primeiro nós morremos com Cristo. Irmãos, é importante entendermos que como cristãos, nós não apenas Cristo morreu por nós, mas também nós morremos com Ele. Não houve apenas uma substituição processual. Houve uma identificação do cristão com a morte de Cristo. Não apenas Cristo morreu em nosso lugar, mas nós estávamos morrendo nele. Preste atenção para essa informação. Cristo não apenas pagou a nossa dívida com a sua morte, Ele também quebrou o poder do pecado em nossa vida. Paulo está dizendo que devemos, como cristãos, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2 ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O que Paulo está fazendo é explicando como nós buscamos as coisas do alto. É pensando, é meditando, é nos submetendo à vontade de Deus em cada decisão que tomamos. Qual é a vontade de Deus em meu relacionamento interpessoal, no meu relacionamento no meu trabalho, com os meus clientes, com o meu patrão? Qual é a vontade de Deus para mim? Então, buscar as coisas do alto é, antes de tudo, buscar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. O que foi que o Senhor Jesus nos ensinou na oração famosa chamada oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O que Jesus está ensinando é que a busca de um cristão é buscar fazer a vontade de Deus da mesma forma como ela é feita pelos anjos lá. Então não é diferente daquilo que já temos dito, resumidamente, obedecer à vontade de Deus. Paulo está dizendo que devemos buscar as coisas lá do alto. Então precisamos pensar nessas coisas. Quem se lembra quando Jesus Cristo, eu peço que você confira comigo esta referência em Mateus, capítulo de número 6. O Senhor Jesus Cristo, confrontando o materialismo dos seus dias, ele diz no versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, estará também o seu coração. O que o Senhor Jesus está dizendo é exatamente que a busca de um cristão é para
acumular tesouros no céu e não sobre a terra. Isso não significa, e Jesus não é contrário às pessoas a possuir, a ter posses. O que Jesus não quer e não orienta é que você coloque o seu coração nas coisas daqui, porque você não vai levar nada dessas coisas da terra. O que você vai levar são as coisas do céu, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus, as verdades eternas de Deus. Vocês pensam que o que vocês aprendem aqui, o que nós aprendemos aqui, nós vamos esquecer quando Jesus voltar? Não. Tudo que nós conseguimos aqui de conhecimento de Deus, nós vamos ter mais quando chegarmos lá. Mas o que adquirimos até lá terá grande valor, grande importância. Então, o apóstolo Paulo, quando diz que devemos buscar as coisas do alto, ele mostra que devemos buscá-las porque já morremos com Cristo. Ou seja, as coisas da terra já não nos cativam, já não nos fascinam. Nós não temos mais o coração inclinado para elas. Nós não mais confiamos nelas. Nós não somos idólatras. Nós não confiamos nas coisas. Então, se você morreu, para que as coisas da terra? Não tem sentido. A outra razão que ele fala sobre o porquê buscar as coisas do alto é porque a nossa vida está escondida em Cristo. Irmãos, a nossa vida, ela está escondida em Jesus. Veja o versículo de número 1. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, a nossa vida, ela está em Cristo. Quando Paulo fala de vida aqui, ele não está falando numa vida meramente biológica. A vida real é a vida em Cristo. Cristo é a nossa vida. Olha o que diz Paulo em Filipenses 1:21. Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Diz ainda: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:10. E em 1 João 5:12, diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, nós devemos buscar, em primeiro lugar, as coisas do céu, o reino de Deus, e nos encantar com a cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. E não nos apegarmos às coisas desta terra, porque a nossa vida não está aqui. A nossa vida está lá, em cima, em Cristo. Sabe por que muitas vezes nós não temos pensado nas coisas do céu? É porque estamos agarrados às coisas da terra. Somos materialistas, terrivelmente materialistas. Achamos que o céu é aqui, então temos que aproveitar o máximo desse céu. Mas o céu não é esse mundo, pelo menos ainda. Lembra de Josué e Calebe? Quem foi Josué e Calebe, irmãos? Josué e Calebe. Quem foram esses dois homens? Esses dois homens foram os únicos que entraram na terra prometida. Daqueles que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, viajaram por todo o deserto por mais de 40 anos. Somente esses dois entraram na terra prometida. Mas se lembrem, eles enfrentaram as tentações do deserto. Eles suportaram a incredulidade dos hebreus, mas eles entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque as suas mentes estavam voltadas para Canaã. As suas mentes não estavam voltadas para o Egito.
Suas mentes não estavam voltadas apenas para aquele momento do maná, da carne. A mente deles estava voltada para aquela terra que mana leite e mel. Foi isso que os ajudou a perseverarem, a suportarem as privações, as humilhações. Eles sabiam que tinha uma herança em Canaã. E aos cristãos Deus promete uma nova Canaã, uma nova Jerusalém, que desce do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo. E nessa nova Jerusalém, Deus habitará com seu povo. O povo será o povo de Deus, e Deus será o seu Deus para sempre. Queridos irmãos, nós precisamos parar de sermos mais materialistas e nos voltarmos para as coisas do reino de Deus. Esse é o primeiro imperativo do apóstolo para uma igreja cristocêntrica: buscai as coisas do alto. Nós dormimos tarde, acordamos cedo, comemos o pão que o diabo amassou, e às vezes é o padeiro mesmo. Nos estressamos, suamos para tentar conquistar coisas, e ao final nos sentimos como que a vida fugindo de nós, das nossas mãos. As coisas que conquistamos, fugindo das nossas mãos. Imagine um homem rico, que conquistou, que acumulou riquezas, e no final da sua vida, ele olha para tudo que ele tem, e o que ele ouve, muitas vezes é aquela palavra de Jesus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Irmãos, nós não estamos negligenciando o dever como homens de correr, de suar, de trabalhar, de dar um duro, de ter alguma coisa para preservar para os nossos filhos, para ajudá-los em suas necessidades. Mas nós não podemos fazer dessa busca um salvador. Não podemos fazer desta busca um Deus para nós. Porque Deus dará aos seus enquanto estes dormem. Segundo imperativo a uma igreja cristocêntrica está no versículo de número 5. Lembrem-se, antes de ler o versículo 5, que o apóstolo Paulo, falando ainda na primeira parte, diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, mostrando a vida escondida em Cristo. Segundo aqui imperativo está no versículo 5, que diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, percebam que, em segundo lugar, Paulo diz que os cristãos que vivem uma vida cristocêntrica devem fazer morrer a sua natureza terrena. Que natureza terrena é essa? Irmãos, é essa natureza inclinada para o pecado. Essa natureza inclinada para o pecado. Tem uma frase atribuída a Martinho Lutero que é dita assim: as palavras de Martinho Lutero, segundo alguns, eu não li, então não sei de onde está essa frase, mas é atribuída a ele. Ele diz assim: pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias.
o que Martinho Lutero certamente, se essa frase de fato é dele, ele está dizendo que a vida de um cristão é uma luta diária contra o pecado, irmãos. Não tem ninguém santo ainda em sua plenitude. Aqui todo mundo está na mesma situação, lutando contra o pecado que está dentro de nós. Ele não está apenas fora de nós. Não é só Satanás, não é só o mundo, é a nossa carne. 3 inimigos: o mundo, o diabo e os nossos desejos pecaminosos. Carne aqui não é aquela ideia gnóstica de que o corpo é mau, a carne é má, e sim a ideia de uma natureza caída, pecaminosa. Então, Paulo diz: façam morrer a vossa natureza terrena. Então, irmãos, se nossos pensamentos estão nas coisas do céu, nós temos que fazer morrer a natureza terrena, ou ter a convicção de que essa natureza, ela está morta ou deve estar morrendo, ou deve morrer. E não por meio do ascetismo, quando vimos no texto anterior. Os ascetas achavam que mortificar a carne era se autoflagelar. Nem nos filmes que a gente vê, gente autoflagelando-se, se autoflagelando, sofrendo. Não. Mortificar a carne não é desta forma, como os ascetas ensinavam. Como então, pastor? Paulo vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são esses pecados que fazem parte da velha natureza terrena? Paulo denomina, aponta aqui alguns. Vamos acompanhar o versículo de número 5. Primeiro, ele apresenta os pecados morais. Pecados morais. Aquilo que nós praticamos de questões morais. Prostituição, impureza e lascívia estão diretamente ligadas a pecados sexuais. Irmãos, o que tem de crente envolvido em pecados sexuais dentro da igreja não está nos gibis. Eu quero alertar a você nesta noite. Não é compatível com a vida de um cristão uma pessoa que vive na prostituição. É incoerente, é contraditório. E lembrem-se, quem não é membro da igreja, quando chega na igreja e vê alguém que se diz um crente e que ele encontrou lá em lugares escuros, fica mais com vergonha do que quem os enxerga. Pecados morais estão ligados a pecados sexuais. Toda sorte de relação sexual, antes e fora do casamento, estão aqui incluídos. Jovens que têm relação íntima antes do casamento, e homens e mulheres casados que têm relação íntima com outro que não é o seu cônjuge. Quero lembrá-los, isso é proibido à luz das Escrituras. É algo que precisa ser abandonado. Irmãos, se está claro, eu quero repetir para você nunca duvidar do que nós estamos dizendo. E pastor, por que o senhor fala tanto disso? Porque, meu irmão, eu sei e acredito, não apenas sei, eu acredito, e tenho ouvido de homens mais velhos, pastores mais antigos, sabe? Eu ouvi nas palavras de John Stott, morreu alguns anos atrás. John Stott foi o conselheiro da Rainha Elizabeth, era um anglicano, um homem de Deus, um pastor, um escritor, um admirado, morreu com quase 100 anos, John Stott. Ele dizia que, lamentavelmente, a maioria
a esmagadora maioria dos jovens das suas igrejas já tinham perdido a virgindade, bem jovens. Precisamos pensar, irmãos, como estamos vivendo como cristãos aqui nessa cidade. Pecados morais. E é preciso lembrá-los que o nosso Senhor, o dono desta igreja, disse que não apenas o ato pecaminoso, mas a intenção e o desejo impuro já é transgressão. Por isso temos que buscar o nível alto de santidade. Porque todos nós, eu e vocês, somos tentados a desejar e ter a intenção de pecar nesta área. E precisamos da misericórdia de Deus para nos ajudar a não cair em tentação. Paulo, então, diz: prostituição, impureza, paixão lasciva. Ele fala de pecados morais. Mas também, nesse mesmo versículo, ele fala de pecados sociais. Essa relação interpessoal, pecados que nós praticamos contra o outro, que é o desejo maligno e a avareza. Desejo maligno e avareza. O que é o desejo maligno, irmãos? É se alegrar com o mal do outro e se entristecer quando o outro se dá bem. Tem gente assim? Na igreja também tem. Lamento dizer, mas também tem. Gente que se alegra quando o outro está sofrendo. Bem feito, achei foi bom. Merecia era mais. Chegou foi tarde. São essas frases que nós ouvimos. Errado. Isso é desejo maligno. Desejo pecaminoso. Eu não vou explicar todos os termos aqui, porque vai demorar demais. Falar de prostituição, falar de impureza, paixão lasciva, são coisas que nós precisamos aprender, mas não dá de trabalhar todos eles agora. Pelo menos de modo geral estou apresentando aqui. Tá? Por exemplo, a avareza é um pecado de desejar sempre mais e nunca se satisfazer. Uma pessoa avarenta é a pessoa que tem e não se satisfaz. Quer mais, mais e mais, acumular, simplesmente como se fosse alguém, um gulão, alguém que tem gula, que sofre de gula. Ele come, já comeu demais, mas se sente que está com fome. Avareza, irmãos, Paulo diz que é um tipo de idolatria. Por quê? Porque troca a satisfação em Deus pela satisfação nas coisas criadas. Irmãos, não é pecado ser rico. Nós não cremos que, nós não vamos pregar, todo mundo tem que ser pobre. Não! Na igreja do Senhor sempre teve ricos e sempre teve pobres. Sempre, sempre. O que é errado, nesse aspecto que nós estamos tratando, é você se apegar ao dinheiro como se ele fosse o seu Deus, a sua segurança. Jesus, o nosso Senhor, disse em Mateus 6:24, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês amam a Deus, ou vocês amam o dinheiro. Naquele aspecto específico ali, é o Deus Mamon, Deus das riquezas. Então, Paulo está dizendo que nós temos que abandonar esse tipo de coisa. Esse tipo de pecado. Na igreja tem isso? Tem. Tem sim. Max Weber, um socialista, um sociólogo, na verdade, ele escreveu um livro sobre o espírito capitalista. Muitos alegaram que os capitalistas, quem fundou o capitalismo foram os puritanos, lá na Inglaterra. Porque eles eram muito dedicados ao trabalho, eles acumulavam eles muito dedicados ao acumularem os bens. Mas nós não acreditamos
que os puritanos foram os responsáveis pelo capitalismo. Mas acreditamos que os cristãos, normalmente, eles se dedicam ao trabalho, ou deveriam se dedicar. E é natural que quem trabalha com dedicação tenha. Mas não pode fazer da sua vida um acúmulo de riquezas, porque o alvo da nossa vida não é de ficarmos ricos, nem de sermos bem-sucedidos, mas de glorificar a Deus. De glorificar a Deus. Paulo, então, diz que devemos abandonar a prostituição, a impureza, a paixão lasciva. Paixão lasciva aqui tem a ver com esses desejos sexuais incontroláveis. Desejo maligno e avareza, que é idolatria. E por que Paulo diz que devemos abandonar essas coisas? Por duas razões. Primeira, porque Deus se ira contra quem pratica esses pecados. Irmãos, talvez vocês e eu fiquemos assim, preocupados. Será que o pastor ouviu? Será que você vai descobrir? Às vezes ele nunca vai descobrir, o pastor, que você está pecando feio nessa área. Talvez um diácono nunca vai saber. E você nunca seja disciplinado por esse motivo. Mas ele vê. Ele vê tudo que eu faço e você faz. Isso não te dá medo? Isso não te traz temor? Vergonha? Paulo está dizendo, versículo 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele está dizendo que quem pratica essas coisas são filhos da desobediência. A desobediência é a sua mãe, ela que o gerou, porque os filhos de Deus, os filhos da obediência, não praticam essas coisas. A segunda razão é porque esses pecados fazem parte do nosso passado. Versículos 7 a 11, Paulo vai mostrar, de modo geral, repetindo os argumentos dos versículos anteriores, ele vai mostrar que, quando nós ainda estávamos lá fora, ignorantes da vida de Deus, da palavra de Deus, nós praticávamos essas coisas. Prostituição, praticava, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. E essas coisas fazem parte do velho homem. Então, não basta... É muito fácil ser crente na igreja. Para mim também é fácil, irmãos, ser crente na igreja. Difícil é na nossa casa, no nosso dia a dia. Difícil. Porque lá, as pessoas já não nos veem. Tem até brincadeiras que o marido é um santo na igreja e em casa ele não é. E aí, o filho chama a mãe, mamãe, vamos morar na igreja, mamãe, eu quero morar na igreja. Por que, meu filho, você quer morar na igreja? Porque papai é tão bom lá. Papai é tão bonzinho lá na igreja. Então estou com medo dos meus filhos pensarem isso também. Papai é tão bonzinho na igreja. Nem nos disciplina lá. Só em casa. Irmãos, a incoerência de uma vida cristã é algo terrível e vergonhoso. Paulo está dizendo, versículo 7, ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Veja. Vocês viviam nessas coisas antes. Como as pessoas vão acreditar que vocês e eu somos cristãos? Se nos parecemos mais com o diabo do que com Cristo. Se nós somos mentirosos, quem é o pai da mentira? O diabo. Mas a gente às vezes mente de cara limpa, achando que está se dando bem. Nós não nos damos bem mentindo. Então, Paulo vai falar desse segundo imperativo, que devemos fazer morrer esta velha natureza, essa natureza terrena. E aí nós temos mais um outro imperativo no versículo de número
8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Veja, é bem parecido o argumento que agora ele vai apresentar com o argumento anterior. Ele está dizendo, vocês façam morrer a natureza de vocês. Então joguem fora esta velha roupa do velho homem. Despojai-vos de tudo isto. Então, o terceiro imperativo é despojai-vos do velho homem. Devemos tirar de sobre nós as roupas da velha vida e deixá-las na sepultura. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Paulo vai falar agora dos pecados ligados ao temperamento. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, alguém que explode de ira, quebra tudo, grita. Indignação, irmãos, a ira é um fogo. E a indignação é um fogo que não se apaga. É uma ira que não tem freios. Maldade, maledicência é falar mal, é atingir a reputação do outro, com mentiras. Linguagem obscena do vosso falar é uma boca suja, uma linguagem torpe. Xingamentos, palavras sujas. Crentes usam essas palavras? Usa, lamentavelmente. Crentes estão xingando, falando mal dos outros. Se ira de uma maneira descontrolada. Tem maldade no coração. Por isso Paulo está dizendo, joguem fora. Porque a tendência é esse fantasmas, entre aspas, ficar nos atormentando. Eu lembro de uma ilustração que o pastor lá do Jockey, o pastor lá da igreja presbiteriana do Jockey, lembra dele lá, o Araújo Neto? É o Leonardo, o pastor Leonardo. Ele dizia assim, que o velho homem foi sepultado. Ele foi enterrado, mas foi enterrado vivo. E aí, de vez em quando, ele passa a unha no caixão, querendo sair do caixão. Esse é o velho homem que tem dentro da gente, que toda hora quer sair. E a gente precisa dos frutos do Espírito para nos controlar nossa língua, nossas emoções. Só o Espírito pode nos ajudar a nos controlar nosso temperamento explosivo. Então ele fala de pecados do temperamento e de pecados ligados à língua. Tá? Então, temos esses problemas, irmãos, no dia a dia. Na igreja não temos, não é? Nós somos tão seres sociais na igreja, mas no dia a dia, no trânsito. No trânsito, você está apressado. No trânsito, xinga ou não xinga? Errado. Buzina de modo absurdo. Dá o dedo para alguém lá fora do vidro. Manda passar por cima, passa por cima. Desce o risco de, se tiver armado, matar o outro por causa da ira, por pequenas coisas. Irmãos, todos nós estamos propícios a esses pecados ligados ao temperamento. Precisamos da ajuda do Senhor. Aqui, irmãos, nós não queremos acabar com os crentes, não. Nós estamos falando com os crentes porque são esses que nós precisamos confrontar, ajudar, porque são vocês que estão aqui. E aqueles que estão conosco, assistindo ou estão presentes, lembrem-se, se com os cristãos
Se os cristãos têm dificuldade, estão ouvindo todo dia a palavra, imagina quem não está. Muito mais difícil. Então, irmãos, eu quero concluir mostrando o último imperativo que nós encontramos no versículo de número 10 e também do 12. Eu vou deixar para detalhadamente falar detalhadamente no próximo sermão. Mas, por enquanto, eu quero lembrá-los que Paulo fala do revestivos do novo homem. Então, uma pessoa crente não é apenas alguém que deixa as coisas erradas. Deixa de beber, de fumar, de falar mal dos outros, de desejar o mal do outro, de deixar a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, esses pecados todos. Não, alguém pode deixar todos esses pecados e não ser um crente. Sabia? Então, Paulo diz que a gente tem que nos despir e depois temos que nos revestir, jogar a roupa suja e vestir a roupa nova. Veja o versículo 10, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ele então vai destacar a importância de um cristão de viver uma nova vida. Lembra do batismo? Quando nós usamos aquela bata branca. A gente está usando a bata branca, irmãos. Inclusive, em alguns lugares, eles usam uma bata branca depois do batismo, indicando que o velho homem foi sepultado. E quando ele saiu, ele foi revestido de um novo homem. Aquela roupa branca limpa é um símbolo da nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então eu gostaria de conversar mais com vocês sobre esse revestir-se do novo homem. Por enquanto, eu preciso lembrá-los desses imperativos a esta igreja cristocêntrica, apontando para esta vida ética, esse comportamento que cada um de nós precisa ter neste mundo. Na igreja é fácil. Fácil demais. Mas lá fora, no seu Instagram, tá? No seu Facebook, as pessoas te conhecem mais. Elas sabem onde você está, o que você está bebendo. Sabe aquelas fotos que você coloca no perfil seu? Bebendo aquela cervejinha, aquele vinhozão, com as pessoas que nem são crentes. Nós enxergamos, nós estamos vendo. Pode sorrir, que eu já vi, viu? Já vi no seu perfil. Então, antes de falar para você pessoalmente, eu vou dizer para você aqui, eu estou olhando para o seu perfil. E eu não estou querendo encontrar pecados em você, eu quero lhe ajudar, dizendo para você, pega mal. Pega mal. Nós não fazemos apologia dessas coisas. Isso não é na nossa natureza, tá? Você vai para lugares esquisitos, com roupas esquisitas, seminua, roupas indecentes, que nem, sabe, só as pessoas que não conhecem a Deus usam. E o crente está se expondo. No Instagram está lá. Crentes são diferentes. Ponto final. Que Deus nos ajude a viver de modo agradável a Ele. Irmãos, digo para vocês, se a gente pode usar essa expressão, até nem muito correta, mas a gente usa, vale a pena viver coerentemente. É difícil, mas é possível sim. Vamos errar, buscando a coerência, às vezes a gente é incoerente, mas peço a vocês, vamos lutar para sermos uma igreja séria, uma igreja que busca fazer o que é certo e que busca agradar a Deus em tudo aquilo que fazemos. É isso que você deseja? Se você deseja isso, eu quero convidá-los para ficar de pé, para a gente orar juntos. É isso que você deseja? Ver uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja coerente? Então fique em pé e vamos fazer igual aqueles pastores que querem que a pessoa se converta. É só dizer assim, se você... Depois que você fica em pé, aí eu vou dizer,
Então vocês estão recebendo o Senhor, e aí tem aquele discurso. O cara não entendeu nada, mas ele fez alguma coisa que o pastor pediu. Não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos desejando que os irmãos lutem conosco para termos uma comunidade séria, respeitada, na cidade, diante de Deus, diante dos homens. Vamos orar e assim estaremos encerrando esse tempo. Em seguida traremos as informações finais. Nosso Deus, nós aqui, diante do Senhor, em pé, nós clamamos juntos: tenha misericórdia da nossa igreja, que é a tua igreja. Tenha misericórdia da minha vida e da vida dos meus irmãos. Se nós temos praticado incoerências, pecados da velha vida, que esta noite façamos uma avaliação séria, transparente, diante do nosso Deus que nos conhece. E resolvamos nesta noite abandonar todo pecado, tudo aquilo que desonra o Senhor e desonra a igreja do Senhor. Ajuda-nos a viver vidas focadas em Cristo, obedientes ao senhorio de Jesus Cristo. E antes de falar dos outros, devemos olhar para nós mesmos, para o espelho da palavra, e ver as imperfeições que ainda existem em nós. Ajuda-nos, Pai, por favor, que a palavra seja usada pelo Espírito Santo aos nossos corações e surta efeito para o louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos.